Daniel, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Oh, aleluia. Quem achou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinear, para a terra da casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou então a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 8. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que vos determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois ele veria os vossos rostos mais triste do que dos outros jovens que são os vossos iguais. E assim eu colocaria em perigo a minha própria cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao guarda do chefe dos eunucos, a quem o rei havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Vem comigo e diga: experimenta. Isso, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem da porção do manjar do rei. E conforme o que vires, está escrito vires aí também na sua Bíblia? E conforme o que vires, procedas para com os teus servos. E ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Abra comigo a sua boca e diga: melhores. Diga mais forte: melhores. Diga: bem melhor. Ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais bem nutridos. Diga: mais bem. Isso, diga: mais bem. Eles estavam bem mais nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e do vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Verso 20 para fechar. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Diga amém por essa palavra. Amém. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça onde você estiver, coloque a Bíblia sobre o seu colo. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Irmã Camila, mas eu não conheço essa pessoa. O propósito que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Não segure meio frio, meio requenguela, não. Não faça disso um momento estranho. Faça disso um momento de comunhão. Pegue na mão firme da pessoa que está ao seu lado. Agora feche os seus olhos. Curve a sua cabeça em sinal de reverência. Em sinal de quem crê não apenas com a alma, com o espírito, mas evidencia no comportamento do corpo. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos, amarrando agora toda a ansiedade. Tudo aquilo que te impede de estabelecer uma conexão direta com Deus agora. Se necessário for, faça força, porque o reino de Deus costuma ser tomado assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite.
Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, dessas portas, Senhor, da casa de oração aberta, para que nessa noite possamos buscar a Tua face, para que o Senhor possa levantar sobre nós a luz do Teu rosto, porque é assim que somos direcionados. Nós te agradecemos pela liberdade da exposição da Tua palavra. Há muitos, Senhor, que agora buscam o Senhor em covas, em cavernas, em becos, em vielas, porque não tem a mesma liberdade, mas o solo brasileiro tem sido abençoado com a espontaneidade, Senhor, de podermos te buscar livremente. Nós te glorificamos, te agradecemos e te pedimos que o Senhor preserve sobre nós tal liberdade. Agora nessa noite a tua palavra já foi exposta, ela não é minha, mas eu estou aqui acreditando que o Senhor vai se responsabilizar pela exposição dela na minha boca, porque, Senhor, eu só posso ter daquilo que tu me dá, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vem comigo agora, mas vem também com o teu povo. Quem entrou aqui padecendo de apatia espiritual, quem entrou aqui, Senhor, sendo dominado por sentimentos de frieza, a tua palavra é poder, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Usa-me na tua palavra para que corações, Senhor, que entraram aqui do avesso, possam voltar à origem pela qual foram criados, rendidos à adoração do teu nome. Envergonha toda a incredulidade nessa noite, Senhor. Eu espero ainda para esta noite, no mover da tua palavra, a cura, Senhor, de quem está com diabetes. Eu espero ainda nessa noite, pelo poder da tua palavra, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, porque ela é poder, que corações que entraram aqui, Senhor, petrificados, sejam quebrantados pelo poder da tua palavra, que a filosofia humana perca o sentido, e que nós venhamos nos esvaziar de todo o tradicionalismo humano, e sermos cheios do teu Espírito Santo pelo poder da tua palavra. Não há absolutamente nenhuma resistência de ordem física ou espiritual que seja mais forte do que a autoridade que há no teu nome, e é por isso que eu invoco o teu nome agora, porque ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. E decidindo o Senhor agir em prol dessa vida, decidindo o Senhor agir em prol desta pessoa, ninguém impedirá, nada impedirá. Vai tirando agora todo o estado de mesmice, quem entrou aqui sem perspectiva alguma. Ah, Senhor, como tu fizeste no coração de John Wesley, faz com o teu povo nessa noite, afogueia o coração dos adoradores e glorifica o teu nome na tua palavra. Precisamos da tua direção, não nos deixa sair daqui perdidos, alinha o nosso coração no temor que é em ti, e quem está em casa possa receber de igual forma a mesma porção daquilo que o Senhor já determinou para nós hoje aqui. Glorifica o teu nome, 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 em nome de Jesus. Quem concorda, diga aleluia. Mistura essa palma com glória a Deus e aleluia. Mistura com glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Vai dando glória. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, irmão. Vai dando glória, irmão, mas eu não estou com vontade. Dá glória primeiro, que a vontade vem depois. Oh, aleluia. Vai engrandecendo o nome dele. O salmista Davi vai exortar a gente a adorar a majestade de Deus. E ele vai dizer que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor se ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas desnudas as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. Quando Deus fala, a igreja diz glória. Oh, glória! Que graça, que glória, aleluia! Oh, aleluia! Quinta-feira da vitória, que bênção! Oh, deixa eu beber um cadinho d'água, deixa! Deixa, não fica me olhando não, adora, o culto é dele!
Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Daniel capítulo 1, inclusive eu fiz questão de estender um pouquinho os versículos. Primeiro porque eu acho bom que a gente leia mais a Bíblia nos cultos, né? Às vezes a gente tem mania de achar que tem que ser só um versículo, né? Por que não, né? Mas eu fiz isso para que todo mundo acompanhe junto a história e entenda o que está acontecendo. Jerusalém foi sitiada e agora alguns filhos, príncipes da casa de Judá, estão sendo levados cativos sobre o governo de Nabucodonosor, sobre o governo da Babilônia, que nesse presente momento é a maior potência de governo global da época. Eles expressam tudo que há de força na sociedade, na economia. Eles são a expressão da força daquela época. E é por isso que todas as vezes que a gente faz a citação desse texto, por inspiração profética, para aplicação nesse tempo de hoje, a gente costuma comparar a Babilônia com o mundo, porque de fato o mundo tem uma expressão de força muito grande no sistema. E assim como este, no reinado de Joaquim, ele também foi o Senhor que concedeu a autoridade do principado para comando e controle do sistema do mundo, também foi concedida por Deus. O príncipe das trevas desse século, ele trabalha porque de alguma forma o Senhor também permitiu, porque senão ele não faria. Então a Babilônia para nós nessa noite é a tipologia perfeita da força que o mundo tem. E todas as vezes que eu falo isso eu me sinto na obrigação de compartilhar que a igreja não deve combater essa força com força, porque nós não somos a força que o mundo precisa, nós somos a resistência que o diabo não suporta. Por isso que a orientação da palavra de Deus não vai dizer combater o diabo, vai dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não muito diferente de Daniel e dos demais companheiros dele, príncipes de Judá, esses jovens, nós também estamos aí resistindo à força desse mundo que milita contra nós e contra os princípios daquilo que pregamos da palavra de Deus. E o texto vai dizer que eles são levados cativos, justamente porque a força do mundo é tão grande que às vezes a gente é levado pelo sistema. Você caminha de acordo com os princípios até o ponto em que em algum momento você de fato é levado, ainda que você tenha esses princípios. E é o que vai acontecer com esses moços. E aí o texto diz que eles vão ser levados cativos. Abra comigo a sua boca e diga cativos. Diga presos. Só que é interessante que a gente, quando fala isso, costuma observar, e falando, quando a gente observa superficialmente o texto, dá a impressão de que eles são levados para ficar dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. Mas se você observar o texto, você vai ver que não é esse tipo de cativeiro. Justamente porque eles eram versados na letra, porque eles eram cultos, entendidos, né? Todas as vezes que eu vejo isso, eu lembro de um pastor Jefferson Coelho. Ele disse uma vez que a prova de quem estuda, até a prova de quem estuda é diferente. É o caso desses moços aqui, justamente por serem letrados, justamente por serem entendidos, falarem outras línguas. O texto vai dizer que eles são levados cativos, mas é para morar dentro do palácio, para viver segundo os costumes do rei. O texto vai dizer que eles são capturados, sequestrados, levados, mas não fique imaginando a pessoa de Daniel e dos seus companheiros dentro de uma cela ou quebrando pedra. Não, eles estão sendo tratados com um tratamento igualitário aos príncipes caldeus. Então eles estão tendo também um tratamento diferenciado. Inclusive, a orientação do chefe dos eunucos dada pelo próprio rei é que eles venham comer a mesma porção. Quando a gente lê no texto, a gente vê ração, né? Aí dá a impressão que é um prato que é jogado dentro da cela, mas não é assim. Se alguém aqui está com essa mentalidade, esquece. Eles estão sendo levados para morar com os príncipes dos caldeus, debaixo do mesmo estilo de vida. Com roupa de príncipe, cama de príncipe, comida de príncipe, tratamento de príncipe. E eis aí o grande diferencial da Babilônia para conseguir
não cativar apenas o corpo, mas cativar a mente dos habitantes de Judá. Eis aí a grande estratégia do mundo, para não nos levar cativo apenas de corpo, mas também cativos de coração. Qual é a estratégia, irmã Camila? Proporcionar um tratamento igualitário, para que você esteja numa terra que não é sua, diante de um povo que não é seu, mas se sinta tratado como se fosse de lá. E aí você vai perdendo e vai se esquecendo da sua cultura. Olha a orientação, olha a dinâmica, olha o método opressivo de ensino da Babilônia. Tragam eles e prepara eles para que sejam criados. Ele não quer apenas prender o corpo, ele quer prender a mente. Ele quer que a cultura do judeu, ele quer que a mente do hebreu perca a força e a mente do caldeu domine sobre a metodologia, sobre a maneira com que ele deve viver. Depois de 3 anos comendo a porção do rei, irmãos, não é a porção de quem está quebrando pedra do lado de fora. Eles não estão sendo tratados como escravos, eles estão sendo tratados como príncipes. Só que estão na Babilônia, eles estão lá, mas não são de lá. Oh, aleluia, quem está entendendo aí? Oh, aleluia, eles estão lá, mas não são de lá. E a proposta do rei é: alimenta eles com a comida que a gente come aqui, coloca sobre eles as vestes que a gente usa aqui, ensina para eles a nossa língua aqui, de tal ponto que a língua deles é que seja consultada, e a língua que eles passem a falar seja a dos caldeus. Olhe para pelo menos 2 pessoas e diga para ela ou para ele: eu estou aqui, mas não sou daqui. Cadê os patriotas da Nova Jerusalém? Cadê os patriotas da Nova Jerusalém? Aonde estão aqueles que vieram do céu? O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você está aqui, mas é peregrino em terra estranha. O teu corpo está na Babilônia, mas o teu coração é de Judá, a tua mente é de Judá, o teu sangue é de quem serve ao Senhor, o teu DNA é de Jesus Cristo. Oh, aleluia! A Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar a mente. A Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar o coração. A Babilônia captura o corpo, mas não vai mudar os bons hábitos. A Babilônia captura o corpo, mas não vai quebrar os princípios. A Babilônia captura o corpo, mas não vai mudar a adoração. A Babilônia captura o corpo, mas não vai quebrar o culto. A Babilônia captura... Estou aqui, mas não sou daqui. Oh, aleluia! A proposta da Babilônia é sempre essa: fique à vontade na Babilônia. Aqui você pode ficar à vontade, porque aqui são todos iguais. Diga comigo: iguais. Maior prova disso é que quando Daniel decide no seu coração não se contaminar com a dieta do rei, o vinho que ele bebia, nem o manjar que ele comia, texto diz que o chefe dos eunucos vai dizer assim: mas como eu colocaria a minha cabeça em perigo diante do rei, se ele visse os vossos rostos mais abatido do que os outros jovens que são vossos iguais? São vossos iguais. Não, não são iguais. Eu sei que é isso que todo mundo quer dizer. São iguais, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não, não são iguais. Não, mas está todo mundo no mesmo palácio. Está todo mundo no mesmo palácio, mas não são iguais. Mas nós somos da mesma faculdade, são da mesma faculdade, mas não são iguais. E eu vou mais além, me perdoe se eu assustar alguém, mas tem verdades que assustam. Talvez alguém até diga: não, mas somos da mesma igreja, mas nem sempre somos iguais. Estou falando dos hebreus, dos judeus. Eles foram criados nessa cultura. E o método inteligentíssimo do rei da Babilônia é quebrar essa cultura, inserir a sua cultura para que elas se fundam. Ele quer fundir. Eu quero que eles tenham o que é meu e eu também possa usufruir daquilo que é deles. Mas quando o Senhor chamou a Israel, ele disse: vocês não vão se misturar.
E é engraçado porque no tempo de hoje, só de começar a ministrar uma palavra assim, alguém já rotula e diz religiosa, preconceituosa. Veja como a aplicação é muito parecida com o que vivemos no dia de hoje. O texto vai dizer que vai lhe dar a porção do manjar do rei. Gente, não é lavagem. É a comida que o rei come e é o vinho que o rei bebe. Quem entende isso, diga amém. Só que o texto vai dizer que Daniel toma uma decisão, porque santificação é decisão. Separação é decisão. Consagração é decisão. Vida com Deus é decisão. Reconheceu? Decide. Daniel vai decidir não se contaminar. E ele não influencia nenhum dos seus amigos. A decisão é dele, porque salvação é individual. Posicionamento é individual. Vai decidir no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Aí você diz, como assim se contaminar? A impressão que dá é que o hebreu não colocava nenhum pedaço de carne na boca. A impressão que dá é que um judeu jamais colocaria vinho à sua língua. Mas você conhece a história e sabe que isso não é verdade. Um judeu pode beber sim o vinho. E quantas vezes os hebreus também comiam tipos específicos de carne, mas comiam. Então aqui o texto não é o que pode ou não pode. Sim, Daniel podia beber vinho. Sim, Daniel podia comer carne. E por que ele decidiu então não se contaminar? Por que o texto denomina isso como contaminação? Um judeu pode comer carne, sim. Um judeu pode experimentar o vinho, sim. Por que então que ele não vai experimentar o vinho dos caldeus, a bebida da Babilônia, a carne dos caldeus? Porque ele não pode administrar o preparo daquela comida. A contaminação não está no que se come, mas em como é feito. Veja, quando um hebreu, por exemplo, um judeu, decidia comer carne, ele precisava respeitar toda uma herança levítica, para que ele pudesse comer aquela carne de acordo com os preceitos divinos e não ferisse os princípios de Deus. Quando ele fosse beber o vinho de igual forma, exatamente da mesma maneira. Há todo um preparo, só que aqui ele é cativo. E é por isso que eu digo, não deixa o glamour da Babilônia te enganar. Porque eles te oferecem tudo o que eles têm, sobre a perspectiva de aqui você é igual. Não, não é igual. Aqui você quer que eu seja como você e não me dá liberdade para eu ser eu. Então não vem me dizer que é igual. Você quer que eu seja como você, mas não aceita que eu seja como eu sou. Quem está entendendo disso, diga amém. Veja isso. Então, quando Daniel decide, e o termo é contaminação para não comer desse manjar, não é que ele não podia, é que hebreu não tem acesso à cozinha de caldeu. Então, ele não tem como administrar a maneira correta para comer o que ele come. É por isso que Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu conheço todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Comer ele pode, por que você não come? Porque eu não posso comer o que eu não sei como é feito. Não, ele não administra, ele não tem autonomia para mexer na carne, ele não tem autonomia para mudar o vinho, ele não tem autonomia para escolher a faca, ele não tem autonomia para queimar as vísceras à parte, ele não tem autonomia para separar a parte nobre e dar de... Não, ele não tem, e por não poder administrar, ele prefere não comer. Aí qual é o nome disso? Falando a grosso modo, dentro dos dias de hoje, para todo mundo entender, o nome disso é regime. No campo nutricional, você vai ver duas vertentes, o regime e a dieta. Você vai perceber que não são a mesma coisa. O que é a dieta? A dieta é aquilo que é utilizado pela maioria, porque é a maneira mais moderada e lúcida de se perder peso sem o efeito sanfona. Pessoas normais, pessoas comuns, fazem a dieta, adotam a dieta dentro do sistema nutricional. Atletas, por exemplo, não costumam ter dieta, costumam fazer regime. Porque tem alimentos, dependendo de época de competição, que eles não podem comer moderadamente. Eles simplesmente têm que cortar do cardápio. Irmã, qual é a diferença? Você não vai gostar, mas eu vou falar. Hebreu faz regime, caldeu é dieta. Por isso é a porção do manjar do rei. Você acha o quê, irmão? Eu estou falando de rei, é um sistema nutricional. Você acha que no palácio se come qualquer coisa? Não, é bem escolhido e é muito bem ordenado. E qual é a visão da dieta? Falando a grosso modo para todo mundo entender, dieta é aquela visão, pode-se comer de tudo, desde que se coma moderadamente. E regime? Regime não.
dependendo do que você é, e me parece que aqueles que querem ir para o céu não são comuns. A Bíblia diz que aquele que é do Espírito tudo discerne, mas quem não é, não. Aquele que é do Espírito tudo discerne e dele nada é discernido, mas quanto ao homem natural, não pode entender as coisas do Espírito, porquanto é carnal. O regime corta, a dieta mantém desde que seja moderadamente. Agora, diga para mim se não é esta influência que a Babilônia quer trazer sobre os filhos de Judá. Pode fazer de tudo, desde que se faça moderadamente. Só que Paulo vai dizer, eu não corro como corre qualquer um. Veja a visão do cara. A visão dele é atlética. Perdoe o cara, é coisa de carioca. A visão dele não é do perfil de uma pessoa normal. Ele vai caminhar e fazer uma alusão bíblica em cima da visão de um atleta, consciente do nível de renúncia que ele tem que fazer para chegar aonde ele deseja. Então ele vai dizer, eu não corro como quem corre qualquer um. Eu corro como quem deseja o prêmio. O que ele está dizendo é, eu não quero nadar para morrer na praia. Se eu tiver que cortar, se eu tiver que renunciar a alguma coisa, eu vou renunciar. Mas Paulo, você não é igual a todo mundo? Não, eu estou no meio de todo mundo, mas sempre aqui eu fui chamado. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei de onde eu vim. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde eu estou, mas eu sei ainda melhor aonde eu quero chegar. E se para chegar aonde eu quero, eu tiver que renunciar, eu vou renunciar. Se eu tiver que para chegar aonde eu quero cortar, eu vou cortar. Eu quero que você entenda, essa é a visão do regime da dieta. Na dieta pode-se de tudo desde que se faça moderadamente. No regime tem-se que cortar alguns alimentos. Não é o tipo de mensagem que a igreja contemporânea da última hora gosta de ouvir, porque eles amam o Jesus que é lindo. Jesus é lindo e eles só pregam Jesus, só pregam Jesus, só pregam Jesus, mas não falam o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 24, aonde ele ensinou como é que ele quer que ande com ele, como é que ele quer quem quer chegar na pátria de onde ele vem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu, mas qualquer que perdendo a sua vida por amor de mim para me seguir, já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. O que o Senhor está dizendo é, quem quer vir para ganhar já perdeu, mas quem decidir cortar para vir já ganhou. Já ganhou. Pega na mão de quem está ao seu lado, segura na mão dessa pessoa, vambora galeria, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, sacode ela e diga para ela, eu quero ganhar, eu estou correndo para ganhar, estou pagando o preço para ganhar, eu estou orando é para ganhar, eu larguei macumba para ganhar, eu larguei heroína na veia para ganhar, eu larguei amante para ganhar, eu larguei cachaça para ganhar, larguei adultério para ganhar, maconha para ganhar, cerveja para ganhar. Eu não estou aqui de brincadeira, eu vim para ganhar. Orebaca chore raio. Eu sei de onde eu vim. Estou na Babilônia, mas eu sei o que eu deixei. Não dá para usar a igreja, não dá para usar ministério como cabide para desempregado. Aqui não se vem para tentar, aqui se sabe a que veio. Embora Soriéria. Vai deixar de beber o vinho, Daniel? Vou. Vai deixar de comer a porção do manjar do rei para comer legume e beber água, garoto? Vou. Por quê? Porque qualquer prejuízo que eu tiver na terra, Deus compensa. Mas eu posso ganhar tudo nessa terra, se no fim de tudo
me faltar o deleite do Senhor, significa que eu ainda não ganhei o suficiente. Só para saber se você está acompanhando direitinho. Daniel podia beber vinho ou não podia? Podia comer carne ou não podia? Só que uma vez que ele não tinha condições de administrar a maneira com que ia ser feito, ele decidiu cortar a alimentação do cardápio. Trocando para miúdos, Deus nos trouxe aqui para dizer: seja humilde como Daniel. O que você admite que não pode administrar, corta. Corta. Se não administra, corta. Se não está sobre o seu controle, corta. Se você não governa sobre isso, corta. E eu vou falar bem rasgado, que eu não gosto dessa história. Ah, pregou e eu entendi dessa maneira. Comigo não. Vai entender do jeito que eu estou pregando. Não, minha irmã, isso aí é exagero da irmã. As palavras nem sempre dizem aquilo que elas querem dizer. Quem não sabe falar. Porque eu sei o que eu estou falando e eu estou falando do jeito que eu estou dizendo e é para entender do jeito que eu estou falando. Não sabe administrar? Não sabe administrar? Irmã, pode namorar? Pode. 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 Não consegue namorar na varanda? Então? O namoro? Não. A varanda. Você está rindo, mas é muito sério. Irmã, pode ter rede social? Pode. Está tomando todo o seu tempo? Ficou viciado. Aí diz, não, vou fazer um propósito. Você faz um propósito de 7 dias sem. Depois vira a outra semana 48 para poder dobrar os 7 dias que ficou sem. Não sabe administrar? E essas alianças que você carrega há anos, sobre a justificativa de que já estão com você há muito tempo. Aí é que está. Você pensa que estão com você e se eu disser que é você que está com elas. Inclusive a sua dificuldade de cortar é justamente essa. Pensar que se mantém sobre o governo, mas é você que está sendo dominado. Eis a grande diferença da qual as pessoas não conseguem compreender a maneira com que Jesus exercia seu ministério. Por isso o fariseu ficava confundido. O sumo sacerdote queria a cabeça dele. Porque como é que pode ele andar com quem não lava a mão? Aí alguém pensa, como é que ele anda com ele? É isso que eles não entenderam. Já fiz a citação de Mateus capítulo 16, verso 24. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, ele deixou claro o critério. Qual? Quem vem, vem, mas é atrás. Quem anda na frente sou eu. O que ele está dizendo é o seguinte, quem vem tem que vir sabendo que eu é que estou caminhando. Não sou eu que vou com vocês. É vocês que vêm comigo. João capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e desfruto. Vai aonde? Atrás de mim de preferência.